ao Senhor por mais uma oportunidade de poder estar na sua casa, iniciar mais um ano debaixo de uma visão que o Senhor tem dado ao nosso campo neste ano. O versículo que nós vamos nos ater está no verso número 17, 18 e 19. O tema da semana profética será no verso 19, mas nós vamos ler a partir do verso 17. Uma história muito conhecida dos leitores da Bíblia. Eu particularmente gosto por demais. Todos os dias, pelo menos, eu tenho que lembrar desse nome na minha casa. Posso ouvir um amém? Não dá para esquecer desse nome na minha casa. Todo dia eu falo ele. Amém? Quem achou? Diz amém? Amém. Então ele disse: vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar o favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Repita comigo: o seu semblante já não era triste. Eles então se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Repita comigo: e o Senhor se lembrou dela. Antes de você sentar, pelo menos para 3 pessoas do seu lado, diga para ele: é o ano de viver, é o ano de viver a fertilidade que gera honra. Mais uma vez, é o ano de viver a fertilidade que gera honra. Dá para falar sem eu repetir? 1, 2, 3. É o ano de viver a fertilidade que gera honra. Já falou pelo menos 3 pessoas do seu lado? É o ano de viver a fertilidade que gera honra. Pode tomar os seus assentos, no nome de Jesus. Antes de entrar na história, deixa eu trazer um breve relato do pano de fundo que está acontecendo no mundo nesse período. Estamos aqui, quem tem lá na sua casa, como eu, uma Bíblia cronológica, que é uma Bíblia diferente de uma Bíblia comum. Ela tem os livros misturados dentro de uma data cronológica. Essa data está aproximadamente no ano de 1100. Nós estamos falando do ano de 1100. Deixa eu trazer para vocês um breve relato do que está acontecendo no mundo. Ano de 1200, acúmulo de conhecimento. É o ano que está sendo desenvolvida a tecnologia de fundição de ferro. Por exemplo, a nação que dominava a fundição de ferro era aquela nação que sobressaía diante das demais. Ano aproximadamente 1200. Para ser mais específico, ali na região da Armênia hoje, foi desenvolvido a fundição de ferro. Então, os exércitos que gozavam do privilégio de fundir ferro, consequentemente, poderia fazer armas, poderia fazer escudos, poderia fazer espadas, poderia fazer lanças e automaticamente sobressair. À luz da Bíblia, você vai ver muito isso nesse período. O período onde os filisteus estão prevalecendo ali na região da Palestina. Quem se atenta para o mapa da Palestina vai ver que os filisteus estão localizados ali perto do Mar Morto, perto ali do mar, da costa do mar. Então eles estão prevalecendo. Por quê? Acredita-se nesse período os filisteus dominavam essa ideia de fundição de ferro. Você vai ver, à luz da Bíblia, no livro do próprio Samuel, vai dizer que ainda em Israel não dominava essa fundição de ferro. É nesse período também, do ano de 1200 aproximadamente a 1100, no ano de 1184, para ser mais exato, aonde
Troia, ela vai cair para os gregos, aonde a cidade de Troia vai ser conquistada. Vou trazer um pano de fundo e vou explicar por que eu estou falando isso. Ano de 1184, Troia, depois de ficar 10 anos cercadas pelos gregos, ela é tomada. Você na história se lembra do cavalo de Troia, quando os gregos, dando uma forma de presente para os troianos, eles invadem Troia com um exército dentro de um cavalo de madeira. A história vai nos falar sobre isso. Ano de 1170, que está nesses meandros do 1200, acontece a primeira greve. Eu estava vendo isso aqui e achei interessante. Por quê? Porque a greve não nasce aqui em São Bernardo do Campo. A greve não nasceu no ABC. A primeira greve registrada na história, ela vai acontecer na cidade de Tebas, no Egito, no ano de 1170. A primeira greve trabalhista, para vocês terem noção do que é isso e do que está acontecendo. Quando você olha o cenário mundial desses acontecimentos, ferro sendo desenvolvido, Troia sendo conquistada e automaticamente greve lá no Egito, você observa que está acontecendo, o cenário da história está acontecendo. A história de Ana não está fora do cenário histórico. E quando você vai para a Palestina, quando você olha com os bons olhos à luz da Bíblia, o cenário ali de Ana é um cenário de transição. Transição por quê? Porque estamos fazendo uma transição do período dos juízes. Período dos juízes que inicia sob a liderança ali depois de Josué. Quando Josué morre, está lá no livro de Josué, a palavra de Deus vai dizer que a história aqui em Israel agora, ele passa a ser dirigido, orientado por juízes. Quem eram os juízes? Os juízes eram aqueles homens e mulheres na história que foram levantados por Deus para julgar, para pudesse governar, liderar as pessoas. Porque você vai ver nos 300 a 320 anos do período dos juízes que Israel viveu uma espécie de gangorra espiritual. Israel viveu de altos e baixos. Israel viveu com Deus e sem a presença de Deus. Israel viveu na presença do Senhor e facilmente se desviava. E todas as vezes que ele se desviava, e todas as vezes que ele não se voltava para Deus, Deus permitia um inimigo se levantar. Deus permitia uma nação circunvizinha se levantar e subjugá-los. E subjugá-los a tal ponto que eles tinham que invocar o Senhor. E quando eles invocavam o Senhor, Deus, com a sua infinita misericórdia, ele se voltava mais uma vez para o povo, ele perdoava o povo, e não somente perdoava o povo, levantava um juiz para trazer, de certa forma, paz ao povo debaixo da direção de Deus. Ou seja, Deus, na verdade, nunca esteve alheio à história. Só que, antes de entrar no cenário de Ana, o cenário de Ana, ele é muito bem explicado, resumido, no último versículo do livro dos Juízes. O último versículo do livro de Juízes, no capítulo 21, que é o verso de número 25, ele traz para nós o retrato autêntico de como estava a condição de Israel. A Bíblia vai dizer lá no verso 25, não havia lei, cada homem fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Era uma terra sem lei, era uma terra sem governo, era uma terra sem a presença de Deus, era uma terra onde as coisas sagradas estavam, eu gosto dessa palavra, eu gostei dela hoje, vilipendiada, ou seja, humilhada, estava de certa forma sendo desprezada. As coisas sagradas do Senhor estavam sendo deixadas de lado, e esta é a condição que está. E quando você olha para dentro do contexto de Ana, você vê muito bem isso retratado espiritualmente, o caos instalado. Porque se cada homem fazia o que parecia bem aos seus olhos, espiritualmente você vai observar o cenário catastrófico. Por quê? Porque a Bíblia apresenta nos primeiros versículos do capítulo 1 que tinha lá o sacerdote e a sua família sacerdotal. Eli era o sumo sacerdote,
Finéias, os seus filhos sacerdotes, responsáveis pelas coisas espirituais, responsáveis em estar ali atuando sobre, oficiando ali no tabernáculo. Nessa época, a casa de Deus não era erguida como fora feito por Davi. A casa de Deus era representada e simbolizada pelo tabernáculo. Tabernáculo esse que ao longo dos anos ele peregrinou no deserto, e agora, nesses dias, ele está instalado na cidade de Siló. Siló ficava aproximadamente 10 a 15 quilômetros de Jerusalém. Siló vai ficar 25 a 30 quilômetros distante da onde estava Eucana morando. Então você vai observar, e todas as pessoas que se atentam para o tabernáculo bem sabia que era a reprimenda, que era a vontade de Deus, que pelo menos algumas vezes no ano as pessoas peregrinavam, as pessoas iam levar os seus sacrifícios, sacrifício de agradecimento, sacrifício de holocausto, de perdão de pecado. Quem não já leu no costume judaico, o dia do Kippur, o dia que uma vez no ano era lançado o bode emissário para o deserto, onde acreditava-se que aquele bode emissário levava os pecados de todas as pessoas, a purificação de todas as pessoas. Mas nós observamos, meus queridos e amados irmãos, o contexto, o cenário é catastrófico. Por quê? Porque a Bíblia vai apresentar como estava sendo tratada as coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer que ali o sacerdote, ele tem que conviver, de ver na sua casa, de ver os seus filhos, de escutar todas as pessoas, já percebendo como os filhos Hófni e Finéias tratavam as coisas de Deus. E eu até acredito que é por isso que lá no capítulo 3 a Bíblia vai dizer que a luz estava quase se apagando. A ideia de luz se apagando ali no capítulo 3 dá a ideia que Deus raramente falava com as pessoas. Por quê? Porque uma casa onde Deus não é honrado, uma casa onde Deus não é venerado, uma casa onde Deus não é cultuado, numa casa onde Deus não é o centro das atenções, numa casa onde Deus não é colocado no lugar de destaque, Deus não tem a liberdade de fazer. Mas eu quero acreditar que nesta noite, neste ano de fertilidade que gera honra, você como eu vieram aqui nesta noite para colocar, para pronunciar, para profetizar, para dizer para o céu, para dizer para o inferno, para, aleluia, para esforçar o teu coração em dizer que a sua casa, que o seu coração, que nesta casa de oração, o Senhor tem a prioridade, o Senhor tem a primícia, o Senhor é o que manda, o Senhor é o que governa, o Senhor é o que dirige, o Senhor é o que disciplina, o Senhor é o que cuida, o Senhor é o que abre porta, o Senhor é o que faz promessa, o Senhor é o que cumpre a promessa, e o Senhor que faz o que acontece. Por quê? Porque Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Aleluia! Glória a Deus! Mas Hófni e Finéias está fazendo relaxadamente, está pegando porção que não era para eles, e não somente isso, eles estão se prostituindo com mulheres que não eram para eles. E até eu entendo que Deus fica irado com isso. E parece que quando você lê o primeiro capítulo, que fala que eles eram de Ramate, a ideia ali de Efraim, uma terra de Efraim, se você não se atentar para alguns detalhes bíblicos, genealógicos, que poucas pessoas gostam de ler, livro de 1 Crônicas, você vai se atentar. Puxa vida, Deus quebrou o protocolo da Bíblia. Por quê? Porque Deus vai levantar alguém para ser sacerdote que não é da tribo de Levi. Quem já se atentou para isso sabe
vai ser hospitaleira, ela vai ser uma recebedora dos espias enviados por Moisés para espiar a terra, para conquistar a terra. E em hospedar estes homens na sua casa, ela quer saber de onde eles vêm, quem eles são, e eles contam, eles trazem um relato quem são eles, e a palavra de Deus vai dizer que ao relatar quem eles eram, o Deus que eles serviam, aquela fé se instala no coração daquela mulher, ao ponto daquela mulher abraçar a fé dos irmãos hebreus, abraçar a crença no Senhor.
acredita nisso? Repita comigo com a mão direita erguida. Independentemente do cenário que está à minha volta, tem o poder de escrever para mim uma nova história. Você acredita no que você acabou de falar? Você acredita que no meio do caos pode surgir algo bom lá? Eu não sei se você já viveu isso. De repente você está catando lá aquelas moedinhas para comprar alguma coisa, ou dinheiro, procurando dinheiro. Aí de repente você acha aquele dinheiro perdido no paletó. Quem já achou dinheiro perdido no paletó? Eu já. Ei, você? Ei, pastor Roberto? A gente coloca e esquece. E de repente passa um berreio. Quando você pensa que não é o seu, faz o milagre. Parece que o Espírito Santo fala assim: vai lá no paletó. Aí você acha no paletó. Ô querido, tem dinheiro no paletó para você nesta noite. Tem escape de Deus para você nesta noite. Tem provisão de Deus nesta noite para a sua vida. Tem milagre que você não sabe como vai acontecer, como vai fazer, aonde vai sair, mas eu quero dizer para você que Deus vai dar ordem aos seus olhos a teu respeito. Para o nome dele ser glorificado. Por quê? Porque não é o cenário que faz você quem você é. É o Deus que você serve, que se manifesta nos cenários improváveis da história e diz para a história: eu sou o Deus que escreve uma nova história diante de qualquer cenário. É verdade. Sou prova, Deus faz isso. Mas deixa eu entrar aqui na palavra, senão eu não consigo pregar. Olha o cenário catastrófico de Raabe. Olha o cenário catastrófico da mulher viúva. Olha o cenário catastrófico de Ana. Contexto histórico, contexto espiritual não está nada bem. Dentro da sua casa não está nada bem. Por quê? Claro, já estava acostumado, era costume, ainda que não era vontade de Deus, de homem ter duas mulheres. Mas era permissível, na permissiva de Deus. A Bíblia apresenta a bigamia, a poligamia, nessa época, de acordo com os bens. Há quem acredita que, diferente dos levitas, que não tinha propriedade, vocês sabem bem disso, os levitas foi o único povo que, na divisão da terra de Josué, não herdou nenhuma terra. Eles estavam de favor da terra dos outros. Por isso que tem o levita em Efraim. Por quê? Porque eles foram tocados ali de favor. Mas há quem acredita que Elcana tinha recursos. Por quê? Porque esse cara não tinha duas mulheres. Há quem acredita assim, eu também acredito. Ele tinha recursos. Ana está vivendo esse dilema dentro da sua casa. E esse dilema, como eu disse para os senhores, esse dilema não é dilema de um mês, não é dilema de um ano, é dilema de alguns anos. Porque o texto é claro quando diz que todos os anos eles subiam para Siló, 25 a 30 quilômetros da onde eles estavam, para sacrificar ao Senhor, para levar a porção de gratidão ao Senhor. Todos os anos eles assim o faziam. Ana também assim o fazia, mesmo, aleluia, não tendo talvez com que agradecer. Por quê? Porque a impressão que temos no capítulo 1 vai apresentar uma espécie de depressão. Que depressão? Por quê? Porque é aquilo que ela estava vivendo. Imagine alguém numa mesma casa com uma rival, com uma mulher, com uma pessoa que está disputando o seu marido, com uma pessoa que está ali dentro da sua casa, que gera filho, que todo ano tem filho. Há quem acredita que Penina tinha 10 filhos. Há quem acredita. Então, você imagina o dilema vivido por Ana. Você imagina o desconforto que era para Ana. E mais, a Bíblia vai dizer que Penina a provocava. Penina talvez fazia lembrar dos preceitos que eram da época. Você tem defeito, você deve ser devolvida. Eu não sei como é que eram as provocações de Penina. A Bíblia não fala sobre isso. Mas quando você vai lá, quando você se atenta para o contexto histórico, como era no Oriente, como eram os costumes no Oriente, não era para ela. Então está aí a explicação, porque ela estava tão angustiada, ao ponto de estar muito triste, angustiada. Essa tristeza, irmão, não é uma tristeza do punhão, não.
é uma tristeza já de dias, é uma tristeza talvez de isolamento, é uma tristeza de não querer conviver com as pessoas, não querer aparecer diante das pessoas. Não sei se já viveu isso, é verdade. Aquela tristeza profunda, aquela angústia profunda, aquela dor profunda, aquela frustração profunda, aquele pesar profundo, aquela melancolia profunda, aquela vontade só de chorar, aquela vontade de não ter alegria, não ter motivação de alegria. E eu fico me perguntando, como alguém, aleluia, tem a disposição de subir para adorar o Senhor em Siló com uma tristeza profunda? Mas Ana aqui me ensina a ser crente de verdade. Ana me ensina a ser crente, não crente circunstancial. Que é isso? Que não depende da circunstância, que não depende do cenário, que não depende do dado, Senhor. Ana me ensina que independente das minhas tristezas, das minhas frustrações, independente do que está acontecendo, que não é a minha vontade, porque a minha vontade era dar filho, mas Deus me privou disso. Deus não me deu essa premissa, mas independente disso, eu tenho que ir adorar o Senhor, eu tenho que ir na presença do Senhor, eu tenho que subir a Siló. Ana me ensina como começar o ano de 2024. Ana me ensina, aleluia, como crente, como eu tenho que encarar os meus desafios. Desafio não deve ser encarado com moleza, desafio não deve ser encarado com frouxidão, desafio não deve ser encarado, aleluia, com fraqueza. A Bíblia diz: quem se mostrar frouxo nos dias da adversidade, a tua força será pequena. A Bíblia vai me apresentar Ana como alguém que está sofrendo, talvez calada, incompreendida, mas alguém que tem a disposição de subir para Siló, de andar 25 a 30 quilômetros. Deixa eu dizer para você, não tinha ônibus de graça, não tinha metrô, não tinha carro, aleluia, andava alguns dias, é verdade, no sol escaldante, deixava sua casa, esquecia por algum momento dos seus problemas diários de casa, o que ela enfrentava, o que ela passava. Eu não sei você, irmãos, às vezes nós também, nós temos algumas dificuldades de deixar um pouco da casa em casa, deixar os problemas lá fora, é verdade. Aí talvez eu entendo por quê, porque tem tantas pessoas, pastor Roberto, que não conseguem chegar mais na igreja e fechar o ano para orar, porque tem tantas pessoas que não conseguem vir um culto de terça, passam o ano todo e não conseguem dobrar o joelho meia hora. Por quê? Porque não conseguem se desligar da terra, porque não conseguem se desligar dos problemas. Mas Ana me ensina, independente dos problemas que me cercam, independente da circunstância, independente das portas que estão fechadas, eu vou para Siló, eu vou oferecer sacrifício a Deus, eu vou oferecer a minha vida ao Senhor, eu vou colocar minha carne para queimar, eu vou oferecer meu culto em sacrifício vivo a Deus. Por quê? Porque em qualquer hora Deus recebe o incenso como cheiro suave as suas narinas, e Ele se comove, se levanta do seu trono e me abençoa para a glória do seu santo nome. Aleluia. Está lá Ana subindo todos os anos, só que nesse ano é um ano diferente, porque Ana agora, diante do que estava passando, a Bíblia vai dizer que ela faz uma oração, como talvez nunca havia feito a Deus. E nessa oração, nem o sacerdote a compreende. Nessa oração, o sacerdote a tem como bêbada, como alguém que está tomado de gosto. Por quê? Porque a angústia dela era tão tamanha que ela só mexia os lábios e orava com o coração. Oh, que maravilha! Nós servimos um Deus que conhece o nosso coração. O diabo não tem poder, o diabo tem força. O diabo sabe o que eu falo, o diabo sabe do meu passado, o diabo sabe o que eu fiz
Ô querido, você levantar, você conseguir respirar pela manhã, você conseguir usar as mãos, andar com os pés claramente, aleluia, respirar, ter os pulmões, ter a boca para falar, ter a língua para falar, ter o nariz para cheirar, ô querido, ter um paladar para experimentar coisa gostosa. Eu não sei você, mas eu tenho um motivo para glorificar o Senhor. Quem já glorificou o Senhor hoje? Senhor, muito obrigado porque eu levantei. Ó querido, olha para mim essa rosa hoje, quantas pessoas que foram sepultadas. E vai lá, não morreu só pessoa doente, morreu pessoa que estava bem ontem, mas levantou logo, pastor Roberto. E eu não sei você, eu tenho um motivo para glorificar o Senhor. Melhor ser um cão vivo do que um leão morto, disse Salomão. É verdade. Certa feita, alguém escreve assim: Blaise Pascal, um filósofo francês, cientista. Para quem não sabe, Blaise Pascal foi quem inventou a matéria que eu trabalho, hidráulica. Inventou com água, claramente. Mas Blaise Pascal foi um filósofo francês. Ele um dia, garoto ainda, chamando seu pai, disse: pai, eu quero contar para o senhor uma grande bênção, uma grande vitória. Por quê? Porque eu estava cavalgando uma distância de 15 quilômetros e o cavalo começou a dar aquela acelerada e de repente o cavalo tropicou muito veloz e eu caí e eu não machuquei. É um milagre. O pai dele olha para ele e fala assim: Blaise Pascal, muito bem, foi um grande milagre, meu filho, mas eu quero contar para você um milagre maior. Que milagre maior? Eu fiz também uma longa jornada. O cavalo correu bastante, o cavalo não tropeçou, eu cheguei lá, não fiz acidente. Glória a Deus também. Ou seja, se tudo está bem, glória a Deus. Se aconteceu alguma coisa, glória a Deus. É um milagre. Então eu tenho que aprender a agradecer a Deus. Ordinário. Ah, não aconteceu hoje, glória a Deus. Vai acontecer amanhã. Recebi hoje aquilo que talvez não deu o tamanho que eu não imaginava. Glória a Deus. Ou seja, aprender a agradecer a Deus nas mínimas coisas. É bíblico. Se você for fiel um pouco, Deus vai te colocar no muito. Quem já agradeceu a Deus por que tem hoje? Às vezes nós reclamamos muito, queridos. Ana me ensina que Deus às vezes encerra nada para que eu aprenda a agradecer a Deus no ordinário. Está acontecendo tudo bem, não aconteceu nada, glória a Deus. Deus deu livramento. Deus deu livramento. Oh, que maravilha. Não aconteceu nada, glória a Deus. Eu dizia no culto de quinta-feira aqui, ensinando no ano passado, dizendo: tem aqueles irmãos meio malucos que falam assim: Senhor, meu Deus, me dá uma enfermidade daquelas mais cabeludas e o Senhor me cura. Isso é oração de maluco, é oração de louco. Por quê? Porque às vezes é o contrário de você. Eu falo assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu fosse para um hospital, que eu possa fazer nenhum processo. Por quê? Porque talvez eu não tenha estrutura de passar. Muito obrigado, Senhor. O Senhor deu livramento. Eu te glorifico por isso. Aprenda a agradecer a Deus no ordinário. Aprenda a agradecer a Deus a todos os dias. Não precisa que você ver milagre para agradecer. Aprenda a agradecer. Se você agradecer diariamente, espontaneamente, voluntariamente, você vai receber da parte do Senhor grandes milagres e o nome dele vai ser glorificado. Terceira coisa que Ana me ensina nesse texto, porque Deus encerra a sua madre, porque ela fica esse período infértil, porque Deus queria desenvolver nela a disposição de consagrar a Deus o melhor que tem. O que você tem de melhor na sua vida? E quando eu falo de melhor, eu estou falando de bens, estou falando de casa, de carro, roupa. O que você tem de melhor na sua vida? O que você, de repente, o céu me pergunta: o que você tem de melhor? Ana, a Bíblia vai dizer que era o sonho, o projeto de vida dela de ter um filho. E nessa oração que ela faz a Deus, nesse voto que ela faz a Deus, ela diz para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der, eu vou devolver, eu vou consagrar o Senhor. E ela assim o faz. Você vai ver isso. A disposição de devolver aquilo que Deus havia dado. A disposição de não deixar a bênção virar ídolo. E eu repito, tem bênção na vida de pessoas que viram ídolo.
E Deus não tem prazer de abençoar. Tem bênção que parece bênção, mas na verdade não é bênção, é maldição. Por quê? Porque tem bênção que às vezes, claro, você pede, passam muitos anos pedindo. É digno que você goze, é digno que você usufrua. A Bíblia vai dizer que o trabalhador tem por direito ser o primeiro a comer do fruto que planta. É bíblico. Mas idolatrar, fazendo da sua bênção um
coloque a bênção no lugar das coisas de Deus. Honre a Deus para poder te abençoar. Eu já cansei de dizer isso aqui ao longo dos anos. Aquelas pessoas que de repente estão desempregadas. Pastor, olha para mim. Aí de repente a gente vem, olha, pastor Roberto, Deus abre uma grande porta para a gente ver. Mas de repente, somos da igreja. Cuidado. O estado de volta é pior do que o local. Estou profetizando maldição não. Falando da nossa Bíblia. Quer ser abençoado? Tem coragem de orar assim, Senhor, eu quero um trabalho. Irmãos, às vezes eu converso com alguns crentes que têm essa mesma fé que eu estou falando para vocês. Aquele crente que é assim, Senhor, eu quero um trabalho que não me ocupe, que não me atrapalhe nas coisas tuas. Senhor, prepara. E eu quero um trabalho bom, Senhor. Quero um trabalho bom para trabalhar pouco. Quem não quer ver que Deus ouve essa oração? Eu tenho em casa testemunho disso. A minha esposa, ela trabalhava das 7 às 5 da tarde. Depois que fez essa oração, já está há alguns anos aí. Claro, não é um trabalho muito fácil, é uma coisa de criança, né? 4 horas por dia, concursada, que maravilha. 2 férias por ano, sossegado. Quer isso para a sua vida no nome de Jesus? Quem quer isso para a sua vida no nome de Jesus? Devolva, consagre ao Senhor. 4 e último, para encerrarmos. Deus faz com que o sonho de Ana é adiado pela esterilidade, para dizer para Ana que o sonho que ele tinha para ela era maior do que ela queria. É verdade? O que Ana queria? Ana queria ser mãe. Repita comigo, Ana queria simplesmente ser mãe. Só que o projeto do céu era maior para ela. É isso que significa. O hebraico de Ana é graciosa. Samuel pedindo a Deus. Olha o que ela pede ao Senhor. E olha o que Deus está fazendo gerar dentro do seu ventre. Deus está preparando uma criança. Aleluia. Que não vai ser simplesmente uma criança. A Bíblia vai dizer que Samuel vai mudar o cenário. Aquele cenário catastrófico que eu disse para vocês no início. Aquele cenário da história, espiritualmente dizendo, em Israel, um cenário aonde as coisas de Deus estavam sendo roubadas, estavam sendo desprezadas, esquecidas. Olha o que Deus está preparando no ventre de Ana, está preparando um Samuel, está preparando alguém. Quando essa criança nasce, a ideia que se tem, aleluia, Samuel, ele vai começar o seu ministério. O seu ministério, aproximadamente 5 anos após quando ele falece. Acredita-se que Samuel começa o seu ministério com 30 anos. E quem foi Samuel na história, nesse contexto bíblico? Samuel primeiro foi um profeta. Quando você lê na Bíblia aqui, foi
Vocês querem que eu interceda por vocês? Vocês querem a bênção de Deus na vida de vocês? Então, larguem as coisas erradas, abandonem os astrólogos, abandonem os ídolos, tenham uma vida para Deus. É verdade, querido? Tem muitas pessoas que caminham anos na casa do Senhor, aleluia, mas não conseguem ainda se licenciar, não conseguem ainda largar os ídolos, não conseguem ainda se desprender das coisas desta vida. Oh, meu amado, ano de fertilidade que gera honra tem que gerar mudança, e a primeira mudança que Deus quer fazer na minha e na sua vida é uma mudança espiritual, é uma mudança, aleluia, é jogar as cadeias que nos amarram. É bem verdade, meus irmãos, que nós estamos vivendo estes dias, tem algumas pessoas vivendo acorrentados, tem algumas pessoas que estão vivendo, se conformando com o espírito da nudez, da insensibilidade, aleluia, da vida dissoluta, da vida, aleluia, que a carne gosta, que o mundo gosta, que as coisas gostam. Mas deixa eu dizer para você, Samuel vem inaugurar um novo cenário, um cenário do governo teocrático de Deus, um cenário da ordem do Senhor, um cenário da vida do altar de novo. Altar significa colocar, tirar a cinza, colocar lenha que queima, colocar, tirar lenha verde, aleluia, e deixar essa lenha queimar. Por quê? Porque o fogo vai ter que arder continuamente sobre o altar, e ele não pode se apagar. Ó, querido, se você está começando mais um ano, e principalmente uma semana profética, com o fogo quase se apagando, eu quero profetizar que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor está te convidando para o altar, para o altar, para o altar. Por quê? Porque no altar ele tem renovação para a sua vida, no altar ele tem força para você, no altar ele tem visão para você, no altar ele tem ânimo, aleluia, no altar ele tem disposição para você caminhar, no altar ele tem alimento para a sua vida, no altar ele tem comida, tem pão, tem água. Por quê? Porque ele quer te alimentar no altar. Então nesta noite, entenda muito bem isso. Fertilidade que gera honra. Samuel para a vida de Ana foi honra, Samuel para Deus foi honra. A bênção que Deus vai te entregar nesse ano de 2024, primeiramente Deus vai ser honrado. Quem quer viver? Quem quer viver essa bênção? Deus vai ser honrado. E não esqueça disso. Quando você estiver contando, olha, Deus me honrou, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Não foi a minha capacidade, não foi, aleluia, a minha meritocracia, não foi a minha capacidade humana limitada que sou. Foi Deus. Deus é glorificado. Deus é glorificado. Eu entendo que o salmista diz no Salmo de número 112: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Pagarei o meu voto na presença de todos os santos e invocarei o seu nome. Oh, que glória! Não esqueça, quando você convida a Deus, quando você tem a disposição de viver a honra do Senhor, quando você compreende que Deus tem que ter um lugar, a primícia, a primazia na nossa vida, é ano de fertilidade. E fertilidade é o oposto de esterilidade. Talvez você está estéril, talvez nada está acontecendo há muito tempo. Deixa eu dizer para você, existem algumas plantas que às vezes demoram alguns anos para começar a produzir. Eu sei bem o que eu estou dizendo. Quando eu plantei um pé de jabuticaba na minha casa, os primeiros anos eu achava que estava com defeito, porque quando eu comprei tinha jabuticaba, porque eles colocavam bastante vitamina, então já comprei tanto, mas passou uns anos sem dar. Mas tem que trabalhar, tem que fazer algumas coisas, tem que descobrir algumas técnicas para começar a produzir. Aleluia. Mas também quando começa a dar fruto, querido, não para mais. Eu tenho um pé de amora na minha casa que uma vez nós cortamos ele quase na raiz, só faltou mais ou menos um pau para cortar tudo o pé grande que nós tínhamos. E a
grande de novo, já saíram com os vizinhos. E todo ano dava